Saudações, família vascaína! Começando mais um vídeo sobre o nosso gigante da colina, eu sou o Renato Nunes e seja bem-vindo ao canal Só Vascaínos. Começando mais um resumo de notícias dessa terça-feira, o Vasco aí que está para fechar a negociação com o lateral esquerdo, tem jogador também que havia esfriado o negócio e voltou a esquentar, e tem jogador que declarou publicamente que quer vir para o Vasco. Além dessas situações, falar aí da janela de transferência, 14 dias e até agora o Brax nada de contratações. Tem bastante coisa pra gente falar no vídeo, porém antes de eu começar, eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicando no botão vermelho aqui embaixo, deixar o seu like, o seu joinha e ativar o sino das notificações para receber todo o conteúdo do nosso Vascão e também ajudar no crescimento do canal. Até porque Vascaíno fortalece Vascaíno. Começar falando aí da situação do lateral, é o lateral esquerdo Jefferson, do Atlético Goianiense. O presidente do clube goiano declarou aí publicamente que a negociação está bem encaminhada, então provavelmente o Jefferson deverá ser jogador do Vasco. Deixar a minha opinião, depois que o Vasco virou SAF, não é o jogador que nós assim, imaginávamos que viesse jogar no Vasco. Está lembrando o Vasco associativo, jogadores ali de Série B que o Vasco sempre buscava. Então é difícil, porém não quero desmerecer o Jefferson, que ele te desejar boa sorte, Jefferson, que você chegue e consiga honrar a nossa camisa. Até porque o Vasco tem a carência aí no elenco na lateral esquerda, só tem o Lucas Piton, o Riquelme que ficou um ano parado, não fez nenhum jogo, não tem ritmo de jogo. E ainda tem a situação de que está ventilando aí que o Riquelme pode ser negociado. Então o Vasco precisa de um lateral esquerdo reserva urgentemente. Falar também da situação que havia esfriado e voltou a esquentar. Trata-se do meia Praxedes, do Bragantino. O Ramon Dias teve pessoalmente com o Praxedes após a derrota ali do Bragantino para o Botafogo, conversou com o jogador e o jogador se animou muito em vir para o Vasco. Ou seja, já é o efeito Ramon Dias aí ajudando o Vasco a conseguir contratar jogadores. E deixar claro que o Praxedes não é um meia atacante, ele não é um camisa 10, ele é um volante, camisa 8, joga ali na mesma posição do Jair, porém é um jogador bom, pode agregar ao elenco vascaíno, até porque a gente não tem muitas peças. Então, se o Praxedes vier, eu acho uma positiva, porém não é a cereja do bolo, como fala o Zé Colmeia. Fala agora também aí da situação de um jogador que declarou publicamente que quer vir para o Vasco. Trata-se de Franco Fagundes. O staff do jogador negou qualquer negócio com o Cádiz da Espanha e deixou claro aí publicamente aos jornais do Uruguai que o jogador quer vir para o Vasco. Achei muito legal isso da parte do Franco Fagundes, dizer que quer vir para o Vasco. Eu sempre falo isso, que o jogador, para estar no Vasco, ele tem que estar orgulho de estar vindo, ele tem que querer jogar no Vasco. Então achei muito legal da parte do Franco Fagundes. Porém, acho um negócio bem difícil por essa dívida que o Vasco tem aí com o Nacional do Uruguai, por causa da compra do Puma Rodrigues. O Nacional já cobrou aí publicamente o Vasco, já disse que não recebeu pela venda do jogador e também não vai fazer negócio sem receber antes o valor do Puma. Então isso aí dificulta a negociação. Porém, eu gostaria muito de ver o Franco Fagundes do Vasco. Ele é um ótimo jogador. No ano de 2022, ele foi eleito o melhor jogador e revelação do Campeonato Uruguaio. Nesse ano de 2023, ele não tem tido o mesmo destaque. Porém, creio eu que seja pela insatisfação de não ter sido vendido no primeiro semestre, que ele também estava negociando com o Vasco ali, e o Nacional fez um jogo duro, fez uma pedida muito alta. Então o jogador ficou insatisfeito por não ter saído. E todo mundo sabe que o jogador insatisfeito, ele não rende a mesma coisa. Então o atleta agora está querendo sair, o Nacional aceita negociar, até por um valor menor, porém depende da 777 pagar aí esse dinheiro que está devendo pela compra do Puma Rodrigues. Falar também aí dessa janela de transferência, 14 dias e até agora nada de movimentação do Vasco. O Brax, que na entrevista há 2 meses atrás falou que ele não estava esperando a janela abrir para se movimentar, que já tinham peças bem engatilhadas, que não podia dizer o nome, porém que estava por pequenos detalhes, que eram negócios bem avançados, que eram jogadores grandes, que o Vasco seria forte, teria um novo time a partir da janela. Até agora nada, nada. Já contratou aí o Michael, reserva do Santos, não desmerecendo o Michael, que foi um grande jogador, porém não vem de uma fase boa. Contratou o Serginho Talibã, Serginho Moldávia, que ninguém aqui no Brasil conhecia. Também não quero desmerecer o jogador, porém não é um reforço cereja do bolo, como diz o Zé Colmeia. Então,
de nível mesmo só veio o Gary Medel, mas também a gente tem que ver como ele vai evoluir aqui no Brasil, que é um futebol mais forte. Ele está aí com 35 anos. A rodada do Campeonato Brasileiro vai se afunilar, vai começar a ter 2 jogos aí por rodada. Então o Gary Medel pode sentir isso também, pela idade dele, de 35 anos. Mas movimentações, nenhuma. Agora está negociando aí com o Jefferson, que é um jogador de Série B, né? Não negociou ainda com o Praxedes. O Ramon disse que teve com o jogador e pode ser que o Praxedes venha, mas também não é um jogador ali de primeiro escalão. Ou seja, o Vasco só está trazendo refugos, parecendo como era antigamente o Vasco Associativo. Jogadores que venham para mudar a situação, até o momento nenhum. Mostra aí a lentidão, o porquê que o diretor do Internacional chamou o Paulo Brax na época de tartaruga, dizendo que ele era muito lento como uma tartaruga. Mostra aí a incompetência do Paulo Brax e do Luiz Melo e dessa gestão do Vasco, que é a pior de todos os tempos. É a pior em resultados, a pior em aceitação, é pior em todos os tipos. O Salgado aí que caiu uma vez com o Vasco e permaneceu, o Salgado que vendeu para uma empresa que aparenta não ter dinheiro, porque é o que a 777 está aparentando para todo vascaíno. Eu não vou falar aqui cheio de pompa, porque até eu fui enganado, até eu cantei musiquinha quando a 777 veio, porém está sendo tudo o contrário do que a gente esperava. Devendo a outros clubes, não contrata ninguém, não investe nada, aparenta que a 777 está fazendo aí os aportes com o próprio dinheiro do Vasco. Né? Teve a venda do Andrei, esse dinheiro não foi reinvestido, nós não sabemos o que esse dinheiro foi, se foi uma devolução do empréstimo de 70 milhões que eles fizeram. O aporte de 120 milhões desse ano que eles não adiantaram ficará somente para setembro. Então também não sabemos se, por exemplo, esse dinheiro pode vir da venda de um jogador da base, como o Marlon Gomes. Não contrata jogadores de alto nível. Já se desfez do jogador que comprou na primeira janela, que é o Pedro Raul. O que vai ser feito com o dinheiro do Pedro Raul? O Vasco já recebe agora de imediato 2,5 milhões de dólares, ou seja, aí dá aproximadamente 12 milhões de reais. Esses 12 milhões de reais dá para o Vasco pagar a dívida, por exemplo, pelo Puma Rodrigues e trazer o Franco Fagundes. Mas o que vai ser feito desse dinheiro? Cadê o dinheiro da 777? Cadê as movimentações do Paulo Brax? Sabe o que está me aparentando, vascaíno? Falar para vocês. Se você também concorda, deixa aqui embaixo no comentário. Está parecendo que o Vasco está esperando ser acionado no Transferban para depois ter desculpa para não trazer nenhum jogador. É isso que está aparentando. Porque já tem vários clubes aí ameaçando chegar na FIFA para denunciar o Vasco por não pagamento. O São Paulo é um, o Nacional do Uruguai, o Atlético Tucumã, o Náutico. O Vasco está devendo aí a 5 clubes, o Lille da França. São clubes que não são habituados, por exemplo, como o Lille, a ficar devendo aí venda de jogador. Então o Vasco pode ser acionado na FIFA, pode sofrer um transfer ban e depois não tem como trazer mais ninguém. Então parece que está fazendo até propositalmente. É o que está me deixando a entender. Ou então realmente essa 777 não tem dinheiro algum. Nós fomos enganados, eu fui enganado, eu também cantei a musiquinha, Urubu Otário, a 77 tem dinheiro para... Também cantei isso também. Mas eu não estou acreditando mais, porque são 14 dias. Essa situação aconteceu semelhante ao Botafogo no primeiro ano de SAF. O John Textor ali, ele contratou mal na primeira janela, o Botafogo ficou na mesma situação que o Vasco ali na virada para a segunda janela. Não lembro se o Botafogo estava em 18º ou se também era o 19º. E quando veio a abertura da segunda janela, o John Textor injetou ali contratações, trouxe bastante reforços e o Botafogo conseguiu sair da situação e ainda chegou ali, próximo à Libertadores, pegou uma Sul-Americana. Então, se o Vasco tivesse a mesma iniciativa que o John Textor teve, né, de trazer reforços, pela situação matemática, dá para acreditar que dá para sair. Até porque o primeiro time ali fora da zona não está tão longe assim do Vasco. Porém, se você for com o mesmo time, fica difícil até para o Ramon Dias trabalhar. A falta de peças no Vasco é evidente. Com a saída do Pedro Raul agora, nós só temos o Egnaldo como atacante de ofício. O Egnaldo já foi testado em outras partidas. Ele entrou bem em algumas como reserva do final de segundo tempo ali, faltando 15, 20 minutos. Mas quando ele foi lançado de imediato, começando uma partida, nenhuma deles ele rendeu bem. Então o Vasco não tem peças aí, não tem um camisa 10. Como você disputa o Campeonato Brasileiro e na véspera desse mesmo campeonato você dispensa o Nenê, agradecendo os serviços prestados, alegando a idade.
O Nenê hoje é o destaque do Juventude. Ele tem mais gols e assistências do que qualquer jogador do elenco vascaíno. Tudo bem que o Nenê não estava com uma parte física ali ideal, porém que o Nenê jogasse um tempo já estaria ajudando o Vasco. Eu duvido que o Vasco estaria nessa situação com o Nenê. Mas não tem um jogador criativo, um jogador ali que seja o cérebro. O Nenê tinha idade, porém a parte técnica dele não tem o que se falar. Até quem não gosta dele não tem como criticar. Então o Vasco dispensou o Nenê, todos nós vascaínos achávamos o quê? Que viria logo em seguida um camisa 10. O Paulo Prax prometeu que o Vasco estaria no início do Campeonato Brasileiro com 80% do elenco montado e que na janela de julho o elenco seria fechado e ele completaria os 20% restantes. O Vasco não tem 50% de elenco montado. Tem jogadores que estão no Vasco que não têm condições de estar no Vasco. O Robson Bambu é um deles. Não tem condições de estar no Vasco. E tem outros aqui. Então, é muita incompetência, ou é algo muito pensado, ou é um teatro que estão fazendo com a gente, com os vascaínos. Todas as negociações que o Paulo Brax tentou, todas foram negativas. A gente só dorme sonhando ali com um Burger King e acorda ali com um cachorro quente na mesa. É complicado demais. Não vou me alongar mais por aqui. Vou te agradecer a sua presença no vídeo, você que assistiu até o final. Pedir novamente para você se inscrever, clicando no botão vermelho aqui embaixo. Deixe seu like, seu joinha e te desejar saudações vascaínas e um forte abraço.